Saúde os irmãos com a parte do Senhor, amém? É motivo de grande alegria estar aqui, neste ambiente público, esta noite. Os irmãos que têm Bíblia, queria pedir que abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 1. Lucas, capítulo de número 19. Que diz assim: Chegando a Jericó, atravessa Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, ocorreu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou, aconteceram e começaram a murmurar: Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém estou aqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação naquela casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida pelos leitores da Bíblia, porque vai falar a história de um homem pecador, assim como todos nós. Esse homem era o chefe dos publicanos, e os publicanos tinham o papel de ir cobrar na casa do povo. Só que Zaqueu, ele não fazia um trabalho honesto. Ele cobrava mais do que deveria ser cobrado. E por causa disso, a fama de Zaqueu não era uma fama muito boa entre o povo. O povo dizia: não, Zaqueu é aquele pecador. Zaqueu é aquele homem ruim. Todo mundo conhecia a história de Zaqueu. E Zaqueu não era a melhor influência da comunidade. Jericó todinha sabia que Zaqueu era uma pessoa que, se Jesus viesse à terra, não ia ficar na casa de Zaqueu nem perto. Mas passou-se um dia e Jesus, ele passou por aquela comunidade. Por sorte? Por acaso? Creio eu que não. O Senhor sabia planejado que ele passaria e que falaria com alguém aquele dia. E o Senhor, ele começa a passar, e por onde ele passa, a multidão vai com ele. Por onde ele passa, as pessoas seguem, porque canto bom para se estar é canto aonde tem o Senhor Jesus. E o povo seguia, e Zaqueu tinha uma característica muito interessante. Zaqueu, ele era baixo além do normal. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. E por conta da sua baixa estatura, era difícil dele visualizar Jesus passando por aquela parte. Mas Zaqueu também queria ter a chance de ver a Jesus Cristo. Então ele bolou um plano. Já sei, eu vou subir lá naquela árvore. E lá de cima eu não vou poder falar com Jesus. Lá de cima eu não vou poder tocar em Jesus. Lá de cima eu não vou poder ficar amigo de Jesus, mas eu posso pelo menos ver. E quando Zaqueu bola esse plano, eu fico imaginando, porque Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem importante naquela época. Mas ele não se importou.
Ele não pediu licença entre o povo, não, ele só ficou em cima daquela árvore. Porque ele só queria ver Jesus. Mas faltou coragem para poder ir até ele. E muitas vezes vem pessoas aqui para falar de Jesus, para falar do amor, porque Jesus está passando nessa rua. E você, o que tem feito? Tem coragem de chegar até Jesus? Ou tem ficado escondido em cima de uma árvore? Você tem coragem de receber as pessoas para ouvir falar um pouco de Jesus? Ou será que você fica escondido, fica com medo dessa palavra? Pedro, por quê? Porque não tem coragem. Porque não tem coragem de passar em meio às pessoas. Porque tem medo do que as outras pessoas vão dizer. Aquele pecador. Porque tem medo do que as pessoas vão falar. Fulano? É ele que quer ver Jesus? Tem medo de ser julgado. E Zaqueu, se fosse por esse pensamento e Jesus não fosse falar com ele, ele nunca teria tido um encontro com Jesus. Mas aprove a Deus que viu a Zaqueu. E assim como ele vê a Zaqueu, ele vê muitas pessoas esta noite. Assim como ele viu Zaqueu lá em cima daquela árvore, ele tem observado a muitos esta noite. E o que eu acho interessante é que Jesus não esperou a atitude de Zaqueu. Se nós fôssemos esperar Zaqueu descer daquela árvore para poder ir até Jesus, não tinha ido nunca. Imagina só se Jesus está dentro só da igreja. Imagina só se ele não envia o seu povo para vir até a rua para você ouvir um pouco da palavra de Deus. Imagina só se as pessoas não vão até a porta da sua casa para poder dizer: ei, Jesus te ama. Imagina se ele ficasse esperando a sua atitude. Mas não, Jesus nos ama de uma forma tão diferente que ele dá o primeiro passo, que ele dá o primeiro ato, que ele toma a iniciativa. Ele toma o primeiro passo dizendo assim: ó, filho, eu estou aqui. Mando pessoas para falar do teu amor. Peço para fazer cultos no meio da rua, só para você ouvir. E o Senhor faz todo esse esforço. Para quê? Para que você tivesse a chance de descer essa árvore. E a árvore que eu digo nem sempre vai ser uma casa, mas às vezes é um empecilho. Às vezes é uma vergonha. Às vezes é uma inimizade entre alguém da igreja. Às vezes é porque ficou com raiva do dirigente. Às vezes é porque ficou com raiva da irmã que olhou torto. Mas o Senhor, Ele vem chamando. Porque nós não estamos aqui por mérito de homem algum. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Porque Ele nos chama. E o amor de Deus é de uma forma tão grande que Ele toma a iniciativa de deixar de seguir o caminho para olhar lá para cima daquela árvore e dizer: Zaqueu, eu estou te vendo, Zaqueu. Zaqueu, eu estou te chamando. Vem aqui. Porque hoje eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Se você, Zaqueu, achava que não tinha valor para sentir o amor de Deus, ei, Zaqueu, eu vou te dizer que tu vai ter o privilégio de que muitos não têm. E muitas pessoas acham: ah, Jesus, por que Jesus não escolheu um cara mais crente? Por que Jesus não escolheu um alguém melhor? Um alguém que não roubasse em meio àquela multidão? Porque o que tinha era gente no meio daquele povo. Mas o Senhor queria visitar a Zaqueu. O Senhor, Ele quer visitar a cada um de nós. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Porque Ele quer chamar você, nem que seja o pior homem do mundo. Porque Ele quer chamar você, nem que você tenha matado tantas pessoas, nem que você tenha roubado a toda uma comunidade igual Zaqueu. Mas Ele nos dá o privilégio. Mas Ele nos dá essa chance. E assim como Ele foi com Zaqueu em Jericó, Ele chega aqui na comunidade da base e chama por você. Aonde estão os Zaqueus essa noite? Será que estão escondidos? Pois o Senhor chama. E o Senhor espera que tome a mesma atitude como Zaqueu. A atitude
de dar o segundo passo. Pois o Senhor deu o primeiro e espera que você dê o segundo. E eu acho interessante que Jesus, ele não falou, Zaqueu, vem aqui falar comigo. Não, ele logo se convida. Ei, Zaqueu, tu desce, que hoje é eu que vou morar na tua casa. Hoje é eu que vou dormir na tua casa. Ele não espera convite. O Senhor, ele bate na porta do teu coração. O Senhor hoje, ele te chama. O Senhor hoje, ele vem batendo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o verso assim: eis que estou à porta e bato. Ei, Jesus, ele se convida, mas Jesus também não invade. Jesus, ele se convida, ele bate na porta, mas ele também não vai entrar de penetra. Porque quem entra de penetra é o inimigo. Porque quem entra de penetra é o ladrão. E Jesus não tem nada de ladrão. Jesus é o Salvador. Ele bate na porta chamando. E ele espera que você abra a porta. Jesus não vai forçar. Jesus não vai arrombar. Mas ele te chama pelo teu nome. Dizendo: filho, quantas vezes eu falei contigo? Filho, quantas vezes eu te chamei? E eu estou à porta batendo. Quantas vezes alguém foi na sua porta e bateu? Ou de casa? Alguém em casa? Tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus? Quero dizer que não são só homens, mas é o Espírito de Deus. Mas é Jesus batendo na sua porta dizendo assim: ó, ei, eu me importo contigo. Ei, eu estou contigo. E quando Zaqueu aceita o convite, diz assim: ó, Senhor, pode ir, vamos. Aí as pessoas logo apontam o dedo. Zaqueu, aquele homem ruim. Zaqueu, aquele homem, aquele ladrão. E quando Zaqueu percebe que ele era um mero pecador, sabe o que ele faz? Ele muda. Zaqueu, quando ele ouve, ele se transforma. Aqui no verso vai dizer, o verso 8, ele vai tomar a palavra para Jesus, vai dizer assim: ó, Jesus, eis que metade do meu dinheiro eu vou dar para os pobres. E Senhor, eu confesso, Senhor, que eu roubei sim, mas aquele que eu roubei, eu devolverei 4 vezes mais. E hoje eu venho fazer uma pergunta: sério, Jesus pediu isso? Jesus pediu para ele mudar? Não. Nenhuma hora Jesus chamou Zaqueu de ladrão. Nenhuma hora Jesus disse: Zaqueu, tu tem que devolver o dinheiro, porque senão tu não está salvo. Só o encontro já gerou mudança. Só em nós nos encontrarmos com Jesus, a mudança acontece. Não importa, não é por acidente. Encontrar o Senhor Jesus é a alegria tão grande que não tem como se encontrar com Ele e não ter mudança. Zaqueu disse logo: Senhor, eu me arrependo. E não é só falar, porque se Zaqueu falasse assim: ó, Senhor, eu me arrependo, viu? Me desculpe aí pelos meus pecados, e continuar com todo o dinheiro. Arrependimento não vem da boca para fora. Arrependimento vem das atitudes. Arrependimento vem de deixar de fazer aquilo na qual o Senhor quer que você deixe de fazer. E vocês acham mesmo que era uma vida boa? Será que Zaqueu conseguia deitar naquela cama dele, mesmo que fosse a cama mais cara de Jericó? Mas será que ele conseguia dormir em paz? Ei, como é que está seu sono? Será que você está conseguindo ficar em paz com as atitudes que estão fazendo? Com esses seus atos? Com os nossos pecados? Será que nós estamos vivendo uma vida de paz? Eu acho que não. Pois quando eu estou em pecado, eu sinto que está faltando alguma coisa dentro de mim. Mas quando Jesus me visita, quando Jesus te visita, a mudança acontece. E eu preciso mostrar que mudei. Zaqueu precisou fazer a mudança e dizer: Senhor, eu vou devolver, Jesus. Senhor, eu estou mudando. E quem encontra Jesus não remenda passado. Quem encontra Jesus faz um novo caminho. Quem encontra Jesus tem a mudança. Porque o amor de Jesus transforma o nosso futuro.
Ei, para você, talvez o seu futuro não seja as melhores coisas. Talvez para você o seu futuro seja... Glória a Deus, aleluia. Talvez o seu futuro fosse dentro de uma casa, pegando poeira. Talvez o seu futuro dentro de uma casa era se acabando em drogas, se acabando em coisas na qual não prestam, na qual esse mundo tem a oferecer, mas na qual dá com uma mão e toma com a outra. Na qual não vai dar um futuro, na qual não vai dar um prazer eterno, um prazer momentâneo. Mas o Senhor, Ele vem chamando e dizendo: eu quero fazer um novo futuro para ti, meu filho. Minha filha, eu tenho algo melhor para você. Quando o Senhor nos criou no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o que nós passaríamos. Ele diz para o profeta assim: ei, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. O Senhor sabe o teu nome. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Desde o ventre da tua mãe, desde quando você estava para nascer, o Senhor já te conhecia. E Zaqueu, ele deixa de ser, glória a Deus, a mudança, quando vem do ato, ela se torna visível. Você já percebeu aquela pessoa que antes vivia bebendo, mas depois que conheceu a Jesus, virou um crente que não falta um culto? Zaqueu deixou de ser ladrão para ser um salvo. Porque quando Jesus falou: este vem da linhagem dos salvos, hoje a salvação se encontrou. Porque a mudança é visível. A mudança é dentro também, mas a mudança é do lado de fora. É para melhor. E o Senhor hoje, Ele vem batendo na tua porta. Hoje o Senhor está passando na rua da base para chamar: meu filho, minha filha, eu estou te chamando. Desce dessa árvore, sai de dentro dessa casa, sai da calçada, filho. Filha, eu estou te vendo, eu nunca me esqueci de você. Eu estou à porta batendo, abra para mim. O Senhor vem chamar hoje, assim como Ele vem chamando muitos dias atrás, muitas vezes atrás. Mas Ele não vai desistir de você. Porque o Senhor nos ama de uma tal maneira. Nos ama de uma tal maneira que não desiste. Ou pessoa ruim que merecia a desistência somos nós. Sou eu, ou quanto eu sou pecador. Ou quanto nós somos pecadores. Pedro, por que Jesus insiste em nós? Por causa do amor. Porque o amor nos transforma. E porque o Senhor quer transformar a você esta noite. Ei, você que está aí ouvindo na sua casa. Ei, você que está aqui por perto ouvindo. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele bate na porta. E o Senhor está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu estou te chamando para ter uma mudança. Quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Este Jesus, Ele estará aqui nesta noite. E Ele lhe convida aí de onde você está para dar um passo adiante, para deixar uma vida de mesmice, uma vida que não faz sentido, mas com Jesus faz o sentido. E neste momento a irmã Yasmin, ela vai louvar novamente. E você que se encontra dentro da sua casa, se você sentir um desejo no seu coração de dar mais um passo, vem até aqui à frente para que nós possamos orar por você. Se você precisa de uma cura, precisa de um milagre, precisa de restauração, vem até aqui à frente para que nós possamos orar pela sua vida. Jesus, Ele quer operar na tua vida. Dê o primeiro passo, porque Jesus já deu um passo ao teu encontro. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 9 e 10, que é necessário que o homem venha crer no seu coração e confessar com a sua boca diante dos homens, para que Jesus, Ele possa confessar diante do Pai. Não fique aí parado, venha.
Saia desse quarto, dessa árvore, assim como Zaqueu. Porque o maior interessado na sua vida é Jesus. E se Ele nos enviou até aqui nesta noite, é porque Ele já lhe viu. Ele sabe onde você está, no quarto escuro. Ele sabe do pensamento longevo que você tem pensado no decorrer desses dias. Venha, venha, dê o primeiro passo. E as correntes cairão, grilhões serão quebrados. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. Venha, venha, não existe em ficar aí parado. Aleluia. Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. O Senhor essa noite Ele te chama. O Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor está te chamando. Ele está te chamando pelo seu nome. O teu amor é um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele te amou. Oh, Ele me ama. Te ama. Aleluia. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não temos tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. E Ele está esperando você. Ele está esperando você de braços abertos. Me ama,
Ele te amou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta noite, alarabasuideracandarabassúbia, alarabasuideracandaramanahá, dê o primeiro passo esta noite. Jesus estará aqui. Jesus tem restauração, tem cura. Aleluia. Dê um primeiro passo aqui diante, que nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar. Se você tem alguma causa, apresentar ao Senhor, vem até aqui na frente. Se você está enfermo, tem alguma enfermidade, vem até aqui à frente, que nós vamos orar ao Senhor, apresentar as suas causas impossíveis, porque o Deus do impossível, Ele está aqui. Venha, venha. Não deixe para amanhã o que você pode receber hoje. Não deixe para amanhã o que você pode receber agora. Não deixe para amanhã, para depois da manhã, próximo mês, o que você pode receber dentro da sua casa hoje. E eu declaro em nome de Jesus que a base é do Senhor Jesus, e que grandes coisas e grandes feitos o Senhor vai continuar fazendo nesta localidade. Este lugar é do Senhor Jesus, e o Senhor nos enviou até aqui com grande propósito. Eis que as sementes estão sendo lançadas. Eis aqui, as sementes estão sendo regadas, e frutos estão sendo colhidos aqui neste lugar. Somente este Jesus, Ele pode fazer coisas grandes, coisas maravilhosas. Aleluia, Jesus está voltando. Então nesta noite, se volte para o Senhor Jesus. Se volte para o Senhor Jesus. Aquebrante o seu coração na presença de Deus, e você verá os grandes feitos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós já estamos encerrando o trabalho aqui nesta noite, mas antes nós queremos orar por você. Corra, venha ao encontro de Jesus, para que nós possamos orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Venha receber oração em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus, Santo Deus, poderoso. Oremos ao Senhor Jesus nesta noite. Senhor Jesus, meu Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, Pai Santo, Pai amado, nós agradecemos, Pai, por este momento maravilhoso na Tua santa presença, nesta esquina de rua, Pai. Neste momento, Pai Santo, Pai amado, eu te apresento, Pai, o Teu filho que pede oração, Pai Santo, Pai amado, pede cura, Jesus. Vem restituindo, Pai Santo, Senhor, todo o tendão, todo o nervo do seu braço, Jesus. Que haja cura, Senhor, e que ele venha, Senhor, Pai Santo, Senhor, testemunhar os grandes feitos do Senhor na sua vida, na sua casa, meu Deus. Abençoa, Pai Santo, Pai amado, teu servo. Abençoa, Pai Santo, Senhor, cada ouvinte, Pai Santo, Senhor, que esteve, Senhor Deus Pai, parado, ouvindo este microfone, Pai Santo, Senhor, este som. E que o Senhor Jesus Cristo, Pai, possa ter lançado a semente em seu coração.
que o Senhor Jesus Cristo venha, Pai, continuar tocando no coração desta comunidade, como nós já declaramos desta noite, que esta localidade com o nome base é do Senhor Jesus, e o Senhor não desiste jamais. O Senhor continuará ministrando aqui neste lugar. Se você ainda está aí na sua casa e ouve o aparelho de som, hoje o Senhor pode adentrar o teu coração em nome de Jesus. Mas se você não se decide para Jesus hoje, que essa semente que ela adentra o teu coração, ela possa um dia germinar e você possa encontrar Cristo Jesus aqui, assim como um dia nós encontramos. E nós agradecemos esta noite, em nome de Jesus. Abençoa a vida do teu servo que pede oração, abençoa a sua casa, abençoa a cada irmão que esteve aqui em comunhão para este trabalho. Muito obrigado, Jesus. Até uma próxima vez, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigada, Jesus. Obrigada a Senhora que cedeu esse espaço para que nós possamos estar aqui esta noite. Jesus tem algo grande a ser realizado dentro do seu lar. Guarde essa palavra que você ouviu esta noite no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.